NFL Etc 46, terça-feira, 6 de julho de 2021. Eu sou o Ticas e seguimos na nossa árdua caminhada para espantar o tédio da off-season, mas pelo menos hoje a gente chega com um reforço inédito, um reforço de peso em mais um crossover da podosfera nacional de NFL. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu começo cumprimentando o nosso integrante, que a gente até tentou negociar com a concorrência. O homem foi lá, fez o tryout, correu 40 jardas, mas mesmo assim o QBNS mandou de volta. Eu acho que ele pode ter sido reprovado no psicotécnico. O Wallace Matos, o nosso Oli. Fala, Oli. O Rams conseguiu despachar o Goff, os Eagles conseguiram despachar o Wentz, o Bears conseguiu despachar o Trubisky. O que será que falta pro NFL, etc., conseguir te despachar? O que a gente tem que oferecer mais, além do seu passe? Olha, é o seguinte, o meu contrato é pior do que o do Rodgers e mais amarrado do que o do novo contratado do Jaguars, do Trevor Lawrence. Então, vai ser difícil se livrar de mim. Esse cap hit aí tá brabo, ninguém quer assumir. E aqui também ele, nosso outro membro, que a gente também já tentou negociar com o QBNS, mas mais uma vez não tivemos sucesso, Luiz Vitorino, o nosso Magal. Fala, Magal. Será que se a gente fizer o nosso convidado de refém, mandar um de nós pro QBNS no lugar, eles topam? E aproveita que você já é o nosso mestre de cerimônias oficial, nosso Cicerone, já apresenta a nossa visita ilustre também, faz favor. Fala, meus amigos do NFL, etc. Cara, sinceramente, eu acho que vocês até podem mandar alguém daqui lá pro QBNS, mas se for eu, é capaz deles mandarem de volta. Não vão me aceitar lá, não vão querer lá, já tiveram a cota de convivência comigo já em vestiário de jogo, em ônibus de jogo, em sideline, o pessoal lá já tá meio cansado de mim. Mas, como na semana passada o Wallace foi lá e fez bem, eu sugiro que eles negociem esse cap hit aí, pega o Wallace, a gente faz alguma troca. Eu só não quero que nessa troca a gente receba o Aurélio, que aí eu acho que não é o jogo, não. Aí acho que receber o Aurélio seria mau negócio pra gente. E já que eu tô falando aqui do pessoal lá do QBNS, vou aproveitar para introduzir aqui esse homem, além de tudo, maravilhosamente lindo, que é o Luizinho, um dos wide receivers mais bravos que eu já vi jogar nessa vida de meu Deus, dono de um joelhinho de ouro, já passado aí em vários cirurgiões aí de Brasília, um estudo de caso, aquele caso que o médico chama os outros para ver. Assim, ei, deixa aqui, olha o ligamento desse rapaz aqui. Não é possível. Tu vai religar? Vou religar demais. Vou religar e ele tá jogando. E o Luizinho tá lá jogando. Então, Luizinho, seja super bem-vindo aqui ao NFL, etc. E pode se apresentar aí. Fala, galera. Então, e deu certo umas ligações do ligamento aí já, viu? Deu pra segurar umas pontas bem, mas chega uma hora que tem que tocar os outros caminhos, né? E, Ticas, talvez acho que a questão seja essa. Vitorino já esteve lá, voltou. O Wallace esteve lá, a gente achou melhor jogar pra frente essa ideia. É capaz que é você que tem que ir lá pra gente aceitar, hein? A gente pega o Ticas, manda o Aurélio, a gente tem que ver como é que... Não, mas aí o Ticas edita. Então, você até pode mandar ele pra lá, mas ele tem que continuar editando e fazendo a... Mas vai emprestado, só por uma temporada, a gente testa, vê como é que fica o passe dele. Luizinho, aí rola. Não vamos conversar nada sobre isso no ar, não? Quando acabar a gravação, a gente abre o PVT ali, tá? Não vou fechou. Nem que sim, nem que não, mas... Abre o OnlyFans, isso, né? Que isso, rapaz, me respeita. Então hoje vamos aproveitar mais esse episódio de off-season para conhecer melhor o nosso convidado aqui no Scout Etc. E depois ele chega junto com a gente para comentar de forma abalizada e criteriosa as últimas notícias e polêmicas da liga no Headlines e no Treta na TL. Começando o nosso Scout Cetra com o Luizinho do QBNS. Mas conta pra gente, Luiz, antes de ser o Luizinho do QBNS, como que foi o começo da sua experiência com o futebol americano? Qual idade você tinha? As primeiras lembranças? Como que o futebol americano entrou na sua vida? Cara, é meio louco, assim, porque eu gostava de futebol americano, de jogar Maiden com meu primo. Então eu brincava, assim, com ele, ele gostava mais. Lá pro 99, mais ou menos, pegando bem no comecinho. E aí no ensino médio, um amigo meu, ele gostava também, eu não assistia nessa época, ele falou que tinha um time em Brasília, ele tinha ido num treino e pra eu ir lá também, pra ver de qual é, porque nessa época era bem amador.
E aí foi no V8, eu fui lá, ele nunca mais foi, ele só foi nesse treino comigo. E eu gostei da galera, me dei bem, né, como recebedor, eu já tinha bastante experiência com esporte, eu tinha jogado de tudo. Aí me encontrei no esporte, conheci uma galera massa, conheci o Vitorino depois, né, já não tava a galera tão mais massa. Obrigado. Aí caiu o nível, demais. Aí foi isso, aí depois acabei me lesionando, fiquei muito tempo como coordenador ofensivo também do time, então eu gostava muito dessa questão de montar playbook, gostava de chamar a jogada do ataque, então eu gostei muito desse lado, além de jogar em si, eu me interessei bem pela parte tática e técnica, e foi isso, cara. Agora eu não consigo mais viver sem, seja de qualquer forma, né? Seja jogando, seja estudando, seja fazendo podcast, tem que sempre estar envolvido em algum aspecto da minha vida do futebol americano. E Luizinho, eu sei que você é um cara, além de curtir NFL, você curte college também, né? Uhum. Então, fala com a gente aí quais são os seus times da NFL e do college e os seus ídolos da NFL e do college. Cara, então, na NFL a gente gosta até de deixar abaixo lá no QBNES, eu vou deixar aqui como o furo de notícia do NFL, etc., que vocês gostam disso. Então, eu torço pro Saints. Comecei a torcer por causa do Breeze, basicamente. Assisti um jogo semana 7 de 2009, e foi o primeiro ano que assisti, o ano do título. Eu comecei a assistir antes do título, que eu queria torcer pro Miami Dolphins, que eu acompanho a NBA há mais tempo, eu sou torcedor do Heat desde dessa época também, 99, a NBA é mais fácil de pegar do futebol americano, né? E, pô, Miami Dolphins, vou tentar torcer pro Dolphins aqui, semana 7 de 2009, não sei se o Wallace vai lembrar daquele jogo que o Saints estava 7-0, se não me engano, e aí o Dolphins fez ponto pra caramba, Ronnie Brown voando, Rick Williams também, né, aquele Wildcat ainda funcionando ali pro Dolphins, e cara, do nada o Saints clicou assim, a defesa começou a roubar a bola, pick six, interceptação, Drew Brees correu pro touchdown, aquele que ele fazia de pegar o sneak, jogar por cima, aquela corridinha lateral do Red Bush também, que ele dá um pulo, cara, esse é um highlight que qualquer fã de NFL tem que assistir, que é, coloca Red Bush, Dolphins, já vai dar o primeiro resultado lá, que ele pula 5 jardas para cair dentro da endzone, cai fora, na verdade, põe só a bola dentro. E ali eu comecei a torcer pro Saints e não foi mais, ainda ganhou o título daquele ano, né? Ainda fiquei de bandwagon aí. Então, e é isso. E no college foi de tabela, cara. Louisiana, né? New Orleans, comecei a acompanhar a LSU. A LSU sempre tem times tradicionais, né? Sempre toma da fama, mas tá jóia. Então, menos 2 anos atrás aí, né? Consegui pegar um título do college também. E, cara, pra mim, o ídolo que eu tenho na LSU, além do Joe Burrow, né? Que eu sou muito eloquente quando eu mostro meu amor pelo Joe Burrow lá no QBNS. E pra mim, eu acho que o que eu coloco de ídolo do college aí é o camisa 7 de LSU. Que o que já teve de camisa 7 passando bom lá, que eu já assisti, Patrick Peterson, Tyrann Mathieu, Leonard Fournette, então, cara, muitos camisas 7 passaram, eu gosto muito do 7, né, eu jogava com a 17, então, mas sem nenhuma referência, pelo amor de Deus. Bem. Que o cara tentou até roubar meu número. Do NFL, etc., você curtiu esse episódio um pouco mais curto, mas a gente bota... Mas é isso, cara, esses são as minhas maiores referências. Então o destino te agraciou, né? Porque você poderia ser um torcedor sofrido igual o Wallace aí, do Miami Dolphins, mas você teve uma vida mais feliz. Eu assisti o jogo certo. Não. Eu vi meu time na glória e as glórias são relativas para vocês aí, acho que só vale título e tal. Esse pessoal vive poucas vitórias na vida. Eu comemoro das pequenas vitórias. Uma temporada positiva, uma temporada que a defesa vai bem, e aí ganhar dos Patriots em Miami. Exato, Miami Miracle. No rugby no final. Então, vocês nunca viram o time de vocês fazer isso. E Luizinho, como jogador de futebol americano, qual que foi o seu momento, assim, seu melhor momento, assim, como jogador, você dentro de campo, ou na sideline também, né, como coordenador? Não, mas, cara, aí eu tenho um momento que foi... Pelo joelho, foi aposentar. Nossa, não, a pior parte foi aposentar, cara. Ter que tomar a decisão de não mais jogar porque você não consegue é foda. Mas como jogador, eu coloco, foi 2011, a gente teve um jogo, o primeiro jogo em casa do primeiro campeonato nacional jogando pelo V8, a gente enfrentou o Grave Diggers e foi num sábado, na sexta-feira tinha saído o resultado do vestibular que eu tinha passado, então, cara, aquela sensação de dever cumprido, jogando o jogo no dia seguinte, não pude beber de trote, até porque eu não gosto de beber, mas eu tive desculpa pra caramba para não beber.
no dia seguinte o jogo, né, eu com aquela, cara, voando, tava muito bem fisicamente nessa época, tava com a cabeça tranquila também nesse dia. Fiz um jogo que eu até lembro, eu recebi 6 bolas para 188 jardas. E aí foi o melhor jogo que eu tive no melhor dia possível ali, que foi muito bom mesmo, aquela memória. Tudo bem, eu esperava que você fosse falar do tryout de 2013 para 2014, quando eu entrei no time, mas tudo bem. Fica guardado aqui no coração. É o segundo, esse momento maravilhoso. Eu posso falar que um dos meus momentos mais fantásticos do futebol americano foi quando eu fui fazer o tryout e eu vi o Luizinho pela primeira vez. Caralho, que homem lindo! Pô, já vai valer a pena entrar nesse time aqui, só por isso. Aí, provavelmente eu tava sem camisa, a gente foi gravar, eu vi que vocês iam gravar pelo Meet, eu tive que correr e botar a camisa. Não é porque eu gosto de me mostrar, é só porque eu sou meio índio mesmo. Esse já é um clássico do Luizinho, era ficar sem camisa. Mas tem agora falando sério, tem uma foto que para mim é uma das minhas fotos preferidas de futebol americano, que foi um dos primeiros jogos que eu joguei e, cara, tava caindo uma chuva, mas uma chuva. Uma parada assim, da gente mesmo se olhar e falar assim, cara... Parecia que tava no chuveiro, né? Era tipo chuveiro. Se eu ligasse o chuveiro, ia ficar mais seco naquele dia. Era chuva tipo chuveiro. E aquele esquema FABR moleque, né? Vai ter jogo? Vai. Tá todo mundo aí, não tá caindo raio, vai ter jogo. E aí alguém tirou uma foto da arquibancada da galera do Verto entrando em campo, assim, você mal consegue ver os números no uniforme, assim, de tanta chuva que tá caindo. E nessa época o Luizinho tinha lesionado o joelho, e aí tem aquelas cadeirinhas de ferro de boteco, tem uma cadeirinha de ferro de boteco, assim, na sideline, aí tá ele sentado com a perninha esticada pro lado, assim, e a galera correndo para entrar no campo. Cara, eu acho essa foto maravilhosa, assim. É uma foto que, para mim, mostra esse espírito do Luizinho, assim, de... Cara, é tanto tesão pelo esporte que, assim, o cara tava lesionado, tava na sideline, não tinha por que ele tá na chuva, né? Não, ficar aqui na chuva, me dá a cadeira aqui pra eu sentar e foda-se, deixa o pau quebrar. Então, esse momento, para mim, é muito marcante, muito bacana aí da trajetória do Luizinho. Quer saber do Luizinho, porque ele falou que ele se apaixonou em montar playbook, em chamar jogada e tal. Como é que faz para entender? Você passar o que você quer saber, que as pessoas saibam, né? Obviamente, tem diversos níveis de jogadores, de conhecimento de jogadores do Brasil, que a galera acha que entende de futebol americano, e como o Magal gosta muito de falar que em todos os NFL, etc., o jogador de futebol americano brasileiro, ele devia prestar atenção mais em high school e em college do que em futebol americano profissional, NFL, porque as regras e o jogo é completamente diferente, né? As daqui são as regras do college. E como é que você consegue, como é que você passa isso e o que você usa dessa sua paixão lá no QB10 lá para analisar a jogada? Cara, então, em treino, a gente tentava passar muito, a gente tentava fazer, teve uma época que o Bruninho, nosso head coach, né, ele era o principal a montar o playbook de ataque, de defesa, né, ele era o responsável, eu contribuía na parte de ataque, tinha a galera que contribuía na parte de defesa, e a gente gostava de fazer meio que uns quiz mesmo, durante o aquecimento, tipo, a gente tinha as formações de ataque, de defesa. Então, cara, tá ali aquecendo, metralhando, o Vitorino sabe como é, você tá com a cabeça só pensando nos segundos para acabar. E o cara pegou a gente botava nessa época, o nome das formações era o nome dos times. Então a gente tinha a formação Cardinals. Então, cara, Cardinals, quantos running backs tem? A Cardinals tal jogada, qual que é a sua responsabilidade dessa jogada? Então a gente tentava difundir isso, que, cara, era difícil, realmente essa questão que o Vitorino falou. Infelizmente, ninguém vive de futebol americano no Brasil. Então era difícil você cobrar essa responsabilidade do cara ter essa dedicação que a gente tinha. Então, cara, já que a gente tem, vamos tentar puxar para cima, né? Vamos tentar usar o máximo do treino lá que a gente tem, não treinar só o físico, e, cara, era muito mais proveitoso uns treinos que a gente tinha de vamos estudar playbook, vamos simplesmente alinhar, vamos repetir 5 vezes esse alinhamento, faz huddle, alinha, vamos falar a jogada, vamos para a próxima. Fica fazendo isso, era muito mais proveitoso, porque o cara assimilava e o físico ele cuida por si. A gente sabe que o físico é mais fácil do cara ter interesse de cuidar, que é mais fácil dele ver o resultado daquilo. Então a gente tentava dar essas pitadinhas, tentar instigar a galera, e felizmente a gente conseguiu criar bastante galera. O Vitorino vai lembrar do Grijó. Cara, o Grijó era um cara sensacional nessa época, 1,95, 120 quilos, e eu ficava emocionado de ver o nosso running back correndo e ele chegando junto na endzone lá com ele.
bloqueando até o final, porque ele pegou a essência da parada de que era, eu não tenho que ser gordo, que nem muito ele acha, e aí a gente conseguiu criar bastante essa cultura lá nessa época. E para analisar a jogada é isso, cara. Eu tento sempre continuar estudando, né? A gente gosta de fazer análise ofensiva e defensiva, principalmente quando tá em temporada, que a gente pega jogadas específicas. E, cara, é bom a gente trazer essa visão de quem entende mais um pouco, né? Não vou nem falar que eu entendo muito, porque eu já encontrei tanta gente que entende muito mais do que eu. E, cara, a gente tenta trazer essa cultura de aprender o esporte no aspecto tático dele, que é o jogo mais tático que existe na história. Seja esporte, seja qualquer coisa, tem muita coisa rolando e a gente tenta destrinchar esses pontos para a galera entender o quão interessante quão mais interessante do que é simplesmente ver uma porradoria que não é o futebol americano. É também. Mas ainda bem que é também, né? É a parte mais legal. Agora, como a mente ofensiva de convidado aqui no NFL, etc. hoje, já que o outro jogador presente no recinto é o jogador de defesa, é o cara que preocupa mais em fechar as rotas ali para poder bater em alguém, justamente, e como torcedor do Saints também, para terminar o Scout Cetra, eu quero a sua aposta de quem vai ser o titular de quarterback em New Orleans no primeiro jogo da temporada e, fora a sua aposta, qual dos dois você escalaria para começar jogando a temporada pelo New Orleans Saints? Cara, eu acho que quem vai ser o titular vai acabar sendo o Jameis Winston. Infelizmente, eu sou torcedor do Saints, então eu vi ele jogar pelo Bucs, né? Eu vi que ele não era o cara mais confiável, parece que ele melhorou, acho que o Sean Payton vai conseguir moldar melhor as qualidades dele, o Saints tem um time muito talentoso, né, independente do Breeze, ele já se provou nas últimas temporadas com o Breeze lesionando bastante, conseguiu ganhar bastante jogos, se não me engano ficou 8-1 inclusive, ganhou 5 de 5 com o Ted Bridgewater e 3 de 4 com o Tyson Hill ano passado. E eu acho que vai ser isso, eles vão tentar moldar o estilo do jogo do ataque para conseguir se adequar às habilidades do Jameis Winston, que são muito diferentes daquelas habilidades que ele mostrou no Bucs, porque se ele liderar a liga em jardas, mas liderar a interceptação também não é algo produtivo e que não vai levar os Saints para os playoffs. Mas eu queria muito que o Tyson Hill fosse, porque é um cara que não tem como você não amar o Tyson Hill, e é um cara que ele faz muito, ele tem muito essa mentalidade que eu gosto muito, que ele joga pela equipe. Quer botar ele de tight end? Vamos de tight end. Quer botar de recebedor? Quer me botar de gunner para pegar o kickoff aqui? Vamos embora. Então eu acho que eu gostaria muito dele ter uma oportunidade de ser QB1. Eu gostei dos jogos dele como QB1 ano passado. Cara, é isso. Tyson Hill, ele tem um braço forte, ele não tem uma bola longa consistente, mas ele traz uma dinâmica muito diferente do que Breeze, Winston e Bridgewater trouxeram para o Saints nos últimos anos aí. Então eu gostaria de ver um time montado em volta dele, nem que seja em outro time, eu queria muito a oportunidade dele de QB1, seja indo para um Packers aí que vai ficar sem Aaron Rodgers, põe lá o menino que já até passou por lá em training camp. Então acho que eu gostaria dele ter essa oportunidade. Só tem um jeito de Tyson Hill fazer tudo que ele faz, que é sendo medíocre em tudo. Eu também gostaria de ver ele iniciar a temporada no Saints, eu gostaria bastante. Bom, passado o bullying devidamente apresentado o nosso convidado, bora pro Headlines. Agora senta que lá vem história. A NFL anunciou a conclusão da investigação sobre as denúncias de assédio moral e sexual no ambiente de trabalho do Washington Football Team. Para você que está por fora, as acusações começaram em julho do ano passado. Na época, o time contratou uma consultoria especializada em litígios e disputas trabalhistas para esclarecer os fatos. E, na sequência, a Liga assumiu a investigação com essa mesma empresa, com essa mesma equipe. No episódio número 6 do NFL Etc., lançado lá no longínquo dia 1º de setembro de 2020, a gente abordou essa notícia, mas aí começou a temporada, naturalmente o caso acabou saindo dos holofotes, até da imprensa americana também. A NFL afirma que ao todo foram 150 funcionários e ex-funcionários entrevistados, incluindo o dono do time, Dan Snyder. E com o resultado, além de uma extensa lista de medidas e recomendações para aprimoramento das relações de trabalho na franquia, também foi aplicada multa no valor de $10 milhões, a mais alta já registrada na história da liga. O valor será repassado a instituições que se dedicam ao estudo e promoção de práticas saudáveis no ambiente de trabalho, bem como ao suporte das vítimas de assédio. Antes da divulgação da punição, o Washington Football Team já tinha anunciado que o Dan Snyder se afastaria das operações de futebol.
que foram assumidas pela sua esposa, a Tanya Snyder, e se dedicaria exclusivamente à parte dos negócios, apesar de na decisão da liga não ficar explícita nenhuma punição direta ao proprietário, muito menos a determinação para que ele vendesse o time, o que poderia ser o resultado da conclusão de uma ação dessa gravidade. Aí, Luizinho, eu já começo pedindo seu comentário primeiro. Aqui no NFL Etc., a gente até comemora os pequenos passos da liga na direção de uma mudança de cultura, de um posicionamento mais assertivo com temas relacionados à justiça social, mas no final das contas a gente sabe que o que manda mesmo ainda é o lucro, os resultados positivos lá no balanço financeiro. Você concorda com essa visão? Você é mais otimista que a gente? Especificamente sobre esse caso de Washington, você acha que acabou ficando bom para todo mundo? Ou houve uma tentativa sincera ali de fazer o time de exemplo para os outros abrirem o olho e para a liga não ter que lidar com situações similares aí no futuro próximo? Cara, então, acho que eu sou bem pessimista nesse ponto dos interesses da liga, né? Eu acho que você falou a questão deles priorizarem lucros. Eles vão continuar priorizando lucros, independente do que acontecer, só que eu acho que o que tá mudando, tá começando a baby steps aí a mudar, é o que o público consome, o que tá gerando lucro, né? Então essa questão, você tem um time com a polêmica de abuso sexual, você tem um time com polêmica de tá usando errado o nome dos nativos, né? Isso pega mal, a gente tem várias celebridades se tendo essa liberdade de se postar, né? O LeBron James muito vocal, e a gente está vendo isso migrar para a NFL um pouco. Então eu acho que o que vai mudar é o que gera lucro para a NFL, não que ela vá mudar, que ela vai continuar visando lucro. Então eu acho que a pequenos passos a gente vai encaminhando para essa questão mais, uma política mais social, e que a gente vai ter uns resultados na NFL pelo público, não pela instituição. Eu acho que as decisões que foram tomadas em relação ao Washington é justamente para a NFL conseguir se mostrar como uma cara que não tem sido a dos últimos anos, né? Que tem sido muito benevolente com essas questões do jogadores sendo reinstituídos. A gente teve o caso do Kareem Hunt, que, cara, tinha vídeo dele batendo em mulher em elevador, e o cara tá aí jogando até hoje. Então eu acho que eles estão tentando se portar de uma forma diferente, porque o público tá querendo isso. Essa participação do Luizinho aí vai no ponto, né? A NFL não iria virar uma cambalhota do nada, mas eu acho que é importante o movimento, principalmente não só em relação à multa ser a mais alta já da história, já indica que essa mentalidade da NFL está mudando, né? Já é um sinalzinho de alerta para os times. E principalmente a lista de recomendações, porque aí você tem um manual para seguir e para, se você estiver abusando, parar de fazer e transformar essas atitudes em atitudes que não vão te gerar alguma, não é nem a multa em si, mas algum transtorno com relação entre a sua franquia e a liga. Mas realmente eu esperava mais da punição, fico pessimista porque vai mudar em menor velocidade do que a gente achava que ia, mas também não esperava uma cambalhota da NFL em si, né? Nessa história, o que me revolta mais é que o tipo de punição que poderia ter sido aplicado é uma punição meio para inglês ver. Sim, a verdade é essa. Porque a NFL teria ferramentas para aplicar punições que teriam um impacto maior no time, o time efetivamente sentir, né? Fosse questões mesmo da gestão do time no campeonato, né? Suspensão, perda de ponto, coisas desse tipo. E não, você aplicou a multa de $10 milhões, que por um lado foi a multa mais alta já aplicada, tal, não sei o que, taraná. Mas assim, eu até dei uma olhada aqui qual foi a receita do Washington Football Team. O último dado que eu peguei aqui foi de 2019. A receita do time foi de 504 milhões. E tomou uma multa de 10. Assim, cara, desculpa, isso é igual você parar o carro no lugar proibido e pagar uma multa de R$120. Entendeu? Não, agora, porra, nunca mais eu vou parar no lugar proibido na minha vida porque eu paguei R$120 de multa. Cara, e a gente sabe como é que a NFL funciona. Para mim, essa multa saiu muito barato. Assim, esse resultado saiu muito barato. Eu concordo com todos os pontos que vocês trouxeram de realmente tá caminhando. Eu também não acho que ia ter uma cambalhota de uma hora para outra. Não vai, porque ali é um grupinho de velho rico que
não tem corporativismo maior, um protegendo o outro ali. É claro que eles não iam lascar o outro numa situação como essa. Mas eu espero que, pelo menos, já que foi dado um passo, que não foi um passo tão largo como eu gostaria, mas que pelo menos a gente continue tendo outros passos assim, e que agora a gente tenha esses 10 milhões de dólares aí como base, como mínimo. Né, e que as próximas multas, as próximas coisas que aconteçam, sejam daí para frente. Pelo menos isso, né? Pelo menos dois no bolso. Nesse caso específico, eu enxergo 2 atenuantes aí para não ter rolado uma pressão definitiva sobre a troca de propriedade do time. A primeira é porque o Washington Football Team já vem num cenário turbulento aí, por conta da mudança de nome, inclusive, já há algum tempo. E a segunda é a questão do time mesmo, na figura do Dan Snyder, ter tomado a primeira atitude, né, na direção da tentativa de solução, de investigação do caso, tanto que a mesma equipe que ele contratou para investigar e apurar as informações, por mais que ele tenha sido declarado, no mínimo, conivente, né? Eu não vou falar que ele foi culpado, que ele assediou propriamente algum funcionário. Mas o que a investigação, pelo menos, aparenta mostrar é que, em algum grau, ele sabia que isso poderia até estar ocorrendo dentro da franquia que ele comandava. Então, o fato dele ter assumido essa bucha lá no ano passado e ter contratado uma empresa especializada nesse tipo de disputa, de litígio, para investigar, para apurar, e essa ser a mesma equipe que a NFL contratou para seguir com a investigação, eu acho que acabou funcionando como um atenuante aí para não mexerem com a questão da propriedade do time. Agora ainda na editoria multas, mas agora de outras categorias, né? Jaguars, 49ers e Cowboys foram punidos por descumprirem as regras estabelecidas no CBA para os treinos na off-season. Não foram divulgados detalhes, mas provavelmente elas se referem ao excesso de contato nas rotinas das OTAs. 49ers e Cowboys foram multados em $100 mil cada e seus head coaches em 50 mil cada um. Já os Jaguars vão ter que desembolsar $200 mil e o Urban Meyer 100 mil. É o Urban Meyer aí na transição college NFL, né? Vocês acham que essa é mais uma prova de que se não tiver fiscalização, se o pessoal não ficar em cima, os técnicos vão continuar fazendo de tudo ali para os seus jogadores treinarem sempre com o pé embaixo, mesmo com os estudos, as recomendações sobre os riscos de lesão, os desgastes, mesmo com toda a pesquisa, né, toda a informação que a gente tem em 2021, os técnicos vão continuar com essa marra old school aí? O pessoal do 49ers, por exemplo, já podia dar uma parada nisso, né? Porque os caras já estão lesionando desde da temporada passada, já lesionaram agora na pré-temporada. Porra, quer mais o quê? O Shanahan quer mais o quê? Quer machucar mais gente lá? Enquanto não contratar uma bezedeira, igual eu falei lá no QBN semana passada, eles não deviam nem entrar em campo. O pessoal tinha que ficar todo mundo no vestiário rezando, olhando um pra cara do outro. Se bem que nem adiantou, né? Porque o outro maluco teve uma lesão de Aquiles em uma reunião. O cara levantou, né? E teve um tendão de Aquiles rompido. Mas é aquela, né? É a mudança de mentalidade. O Urban Meyer me surpreendeu estar na lista, porque ele é um cara que vem moderno, né? Já mais moderno do college e tal, do que treinadores que já estão há mais tempo na NFL. Né? Eu espero isso de, sei lá, de treinadores mais antigos, do Bill Belichick, por exemplo. Querer que os caras treinem sempre em 100% de intensidade. Mas isso. Isso vai ter que passar um tempo grande e o pessoal ainda vai ter que coçar o bolso um cadinho. Como o Magal falou da multa também pro Washington Football Team, não coça muito. Essas multas pessoais até dão um pouquinho mais de pulga atrás da orelha dos treinadores, né? Mas para os times não é nada. É difícil fazer essa sintonia fina, né? O Luizinho vai saber falar melhor isso aí, porque treinou ataques e tal, mas é isso, eu espero isso de técnicos antigos, né? Técnicos mais novos que trabalham já com ciência, não podem querer que o seu time treine 100% com o pé embaixo sempre, porque ele vai estar correndo risco de lesão.
Eu acho que quando você tá falando em training camp, né, e nos OTAs que estão começando o ano, você tá com um time com 80, 90 jogadores ainda, então você tem 40 deles que, cara, se eles tiverem a oportunidade de dar um tackle forte para ganhar a sua vaga, eles vão dar. Então é justamente por isso que tem que existir essas restrições nos OTAs, e a questão do Cowboys foi justamente isso, né, a questão de eles estarem fazendo treinos de 11 contra 11, com muita fisicalidade. É difícil mensurar isso, mas não tá dentro dos padrões da liga, que para esse período do ano. Então, cara, tem que se botar restrições de fato, porque senão vai lesionar mais do que já se lesiona normalmente. Esse é um movimento que a gente tem visto até em outros esportes, de parar com essa mentalidade antiga de treinamento tem que ser sofrido e treinar lesionado e não sei o que, taraná. E as pessoas estão começando a usar um pouco mais de inteligência e um pouco mais de ciência no treinamento, porque não é uma questão de resultado, a verdade é essa. Isso é uma questão mais de cultura do que de resultado. Porque você não vê, especialmente no caso do futebol americano, você não vê nenhum grande time aí da NFL realmente fazendo uma proposta assim de, não, ó, a gente está adotando agora uma nova mentalidade de treinamento revolucionária e a gente vai medir os resultados de performance, de lesão, vamos usar analytics para isso e vamos ver se a gente vai ter melhorias de ter menos lesões ao longo do campeonato e etc. E, sinceramente, essa deveria ser uma preocupação, porque para essa temporada a gente já vai ter um jogo a mais. Quem me garante que daqui a uns, sei lá, 3, 4 anos, eles não inventem mais um jogo a mais? Né? Que pra mim é para isso que existe o 17º jogo, é para abrir brecha pro 18º, que é mais fácil de 1 em 1 do que pular para esse 18º que já vem se falando há tanto tempo. Não, e vou dizer mais, Luizinho, eu espero que inclusive abra a brecha, um lance que eu li no Twitter esses dias agora, de que deveria pegar no final de semana antes do Super Bowl, em vez de ter aquela bosta daquele Pro Bowl, você pegar os dois últimos, os times que estão os dois piores, e ter um jogo entre eles para ver quem pega o pick número 1 do draft. Porra, ia ser do caralho. Aí eu ia sentar para assistir um Jaguars e Bills. Bills agora não, né? Porque tem o anti-vax lá. Mas um Jaguars e Jets, assim, de, cara, vida ou morte pra ver quem pega. E aí você imagina a loucura que seria o cara que provavelmente é o first pick tá no estádio assistindo o jogo. Ia ser tipo a pessoa sendo disputada, né? Vamos lá. Ia ser igual o Thunderdome, velho. Ia ser a jaula da destruição. 2 times entram, um time sai. Ia ser maravilhoso. Então, assim, galhofas à parte, se a gente está caminhando para ter mais jogos, eu, como time, deveria estar caminhando para ter um treinamento mais eficiente que reduzisse lesão, que reduzisse concussão, que deixasse os meus atletas preparados para um campeonato mais longo. Mas que negócio, cara. Mudar a cultura é muito difícil. Você vai virar pro Bill Belichick lá e falar com ele que ele tem que mudar o jeito de fazer as coisas? Ele vai jogar 6 anel na sua cara e mandar você tomar no cu. A verdade é essa. Então, assim, é um negócio que vai demorar muito tempo e eu espero, e eu gostaria muito, que os técnicos mais jovens, tipo o Sean McVay, fossem os caras que puxassem esse movimento, sacou? Porque se o Sean McVay, vamos dizer, pega leve no OTA, pega leve na pré-temporada, quando chegar na hora do campeonato, o time dele ou vai igual aos outros times ou vai melhor, ele está provando o ponto dele. E aí você começa a criar a pulga atrás da orelha na cabeça dos outros, né? Eu achei mais curioso, pegando os 3 times aí, ver que, beleza, Cowboys, Mike McCarthy, não é dos old school, mas também tá longe de ser dos mais novos e modernos aí, né? Vem de uma cultura aí mais antiquada também. Aí você pega o Kyle Shanahan, aí fala, pô, o cara tá conhecido por ter uma visão moderna aí no trabalho, no ataque e tal, mas o cara é filho do Mike Shanahan, meu amigo. Uma das referências de técnico old school aí até outro dia, aposentou não tem muito tempo. Mas com a temporada passada, Ticas, ele tinha que aprender que as pessoas machucam, velho. Mas ele teve que botar o garoto da água pra jogar. Claro. E machucam ao mesmo tempo. Mas aí, na cabeça do cara que é mais old school, machucou tanto os caras por conta de não ter tido treino suficiente presencial, porque ano passado não teve, por conta da pandemia. Então a lógica da cabeça do cara funciona de outra forma, não funciona da forma da nossa, assim. Agora, o Urban Meyer, pra mim, que é o caso mais diferente, ele tava reclamando outro dia, logo depois que ele assinou, que ele não podia, ele tava na época do ano, que ele não podia conversar com os free agents, porque seria tampering. Então,
Eu acho que ainda mais esses técnicos mais renomados do college, o Luizinho vai até poder falar melhor, eles estão acostumados a terem poder pleno, eles têm superpoderes, eles mandam e desmandam no time e em tudo que acontece. Quando você vai para a NFL, você é um dente maior, mas você ainda é um dente de uma engrenagem. Né? Você responde a um GM, você responde a um dono de time, você responde a um acordo coletivo de trabalho da Associação de Jogadores, com a NFLPA, que não te dá esse pleno poder. Então, acho que o Urban Meyer é uma questão mais de adaptação também. No college, só para passar para o Luizinho, no college, geralmente, o programa de futebol americano está muito ligado à pessoa do treinador, né? Tem um diretor esportivo até da universidade, mas geralmente é pro forma, é um reitor benemérito, é alguém que ajudou a universidade com grana, né, para poder bancar o programa. E é muito focado, né, na figura do Harbaugh, na figura do Nick Saban, na figura dos caras, né? Isso tanto em futebol americano como basquete. Os grandes programas da NCAA são focados na figura central do treinador vitorioso, do treinador excepcional mesmo. O Urban Meyer pode ter caído nessa tentação aí, mas não tem desculpa, cara. É um cara que vem com outra cabeça mais fresca. Exato. Eu acho que o que o Wallace falou é isso mesmo, porque quando a gente fala de college, você tem que pensar que os grandes jogadores do college ficam 2, 3 anos no auge e tem que ir para frente. Você sabe que vai ter uma hora quando você não tem um time que vai ter a cara de um jogador. Então, quem assume a cara do time é o técnico. Além de que o técnico, em geral, ele vai ser responsável por quem que está fazendo o recrutamento. Então, ele vai conseguir trazer jogadores que moldem a sua filosofia de jogo. Não a questão de um GM escolhendo os free agents ou tendo algum impasse ali de quem vai ser draftado. Ele geralmente tem mais autonomia para decidir e montar o seu time. Então, cara, é exatamente isso que o Wallace falou. A cultura do time é a cultura que o treinador quiser empregar. Diferente da NFL, que vai ter muito mais camadas ali. A gente está falando de dinheiro de fato pesando no bolso da galera, né? Enquanto na NCAA a gente está falando mais de paixão. Então você vai confiar no projeto, vai dar liberdade pro cara, que você vai ficar 10 anos ali com ele nesses grandes programas, tem coaches por muito tempo. Então, o Urban Meyer vai ter que dar uma adaptadazinha aí à NFL. Nick Saban já tentou, não deu muito certo, voltou pro college e ganhou tudo. Então, são características bem diferentes que vão ser requisitadas dele. Agora a gente tem que ficar quieto, Luizinho, porque o Ticas não gosta de college, não. Ele não quer que o NFL, etc., fale de college. Eu peço para vocês convidarem um podcaster aí renomado da podosfera de futebol americano nacional. O cara vem e me fala que jogava com a 17 e que o negócio dele é college football. Vocês estão de sacanagem comigo. É porque, né, Ticas? Vou, num momento raro aqui, vou defender você. Se fosse para falar de college, chamaria college, etc. E não NFL, etc. Pois é. Vai ver. Mas isso aí, vamos tocar a pauta para frente. Não lembra que eu jogava com a 17 mais, não, por favor. A HBO anunciou oficialmente o time que estrelará a edição 2021 do Hard Knocks. Pela terceira vez desde o início da série, o escolhido foi, aí Vitorino, o Dallas Cowboys. Fala comigo, Magal, você é do tipo que vai boicotar o rival ou que vai assistir tudo para poder falar mal depois? Cara, primeira coisa a dizer sobre isso aí. Com certeza, a pessoa da HBO envolvida nessa decisão foi a mesma pessoa que foi enfiada em Game of Thrones na temporada 6 e que tocou da temporada 6 para frente. Com certeza é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Ele foi entojado lá para Game of Thrones, cagou o final da série, mas falou assim, bom, o cara tá aqui na casa há muito tempo, se for demitir ele, FGTS está alto aí, multa rescisória muito alta, vamos entojar ele para outro canto. Bota ele para programação lá de esporte, lá de futebol americano, bota para cá porra lá. Aí ele foi lá e resolveu falar do Dallas Cowboys. Qual que é a graça, vamos combinar, qual que é a graça de você ver um Hard Knocks do Dallas Cowboys? Nenhuma. A não ser que você... Vitorino, a melhor história de redenção dessa temporada está no Dallas Cowboys. Menino Dak Prescott foi quase aleijado o ano passado. No último ano de contrato, a franquia, em sua honra e glória, estendeu a mão para ele e falou, menino, você é o meu QB, vem aqui e nos leve para o Super Bowl. E agora é o seguinte, meu querido, ou ele afunda de vez, ou ele leva esse time para o Super Bowl.
Deixa eu te dar um choque de realidade aqui. Você está esperando uma jornada de redenção do Dak Prescott. O que você vai ver é o Ezekiel Elliott chegando de camisetinha rasgada e cabelinho de pompom. É isso que você vai ver. Então, na verdade, o que eu quero ver é a derrocada final do Jerry Jones tendo que falar, fiz merda quando eu renovei com esse menino aí mesmo sabendo que ele tem talento. A única coisa que eu achei boa nessa história aí é que, como já dizia um grande professor meu da faculdade, ele diz o seguinte: para você saber que o cocô fede, você tem que ir lá e cheirar ele. Você não pode ouvir que ele fede dos outros. Você vai lá, cheira e fala, realmente fede. E eu posso falar que fede porque eu cheirei. Então, eu vou cheirar esse cocô, eu vou ter que assistir o Hard Knocks, óbvio, né? Assim como eu sou putinha da off-season, eu sou putinha do Hard Knocks também. No ano passado, eu também confesso que eu achei que seria meio merda. Eu falei, cara, vai fazer dos dois times agora, vai para um lugar, vai para o outro. Vai ficar aquele negócio tipo Friends, né? Corta a cena pro apartamento, corta a cena pro Central Park, corta a cena pro apartamento, corta a cena pro Central Park. Mas no final das contas eu gostei, até que eu gostei. Então eu espero que eu seja surpreendido, mas já vou deixar a dica aqui. No ano que vem, pelo amor de Deus, gente, vamos fazer um Hard Knock no time que presta. Chutar aqui, por exemplo, New York Giants, por exemplo. Porra, muito mais história, muito mais coisa bacana pra você falar. Falar de loucura de Jerry Jones. Porra, vai acompanhar meu head coach lá, muito mais maneiro. Eu ia falar que é exatamente você define o porquê que se escolhe o Dallas para o Hard Knocks. Você, torcedores do Giants, do Eagles e toda a NFL, na verdade, vocês ficam muito mais entusiasmados quando é Cowboys. Vocês são muito mais vocais. Se fosse o Giants, você fala, pô, que massa, Giants. Mas quando é do Cowboys, toca no seu coração, cara. Vai lá na sua úlcera. Essa revolta que você tem é o que bomba o Twitter, é o que faz esse tipo de decisão. Então, nem vê, não dá bola, não precisa comentar, Vitorino. Fala, foi o Cowboys decidido? Pô, foi, massa, legal. É isso aí. Agora, eu deveria fazer igual o Jerry Jones, fala, Dallas who? Exatamente, já é isso que vai fazer você não ver o Cowboys no Hard Knocks pelos próximos 10 anos aí. Eu confesso que tinham outros times com outras histórias e outros personagens que eu acho que eu gostaria mais de ver, lembrando que os times não são escolhidos a esmo, né, tem algum critério. Eu não tenho o ranço do tamanho do Vitorino, que, né, não tem nem comparação, principalmente quando se fala de Dallas Cowboys. Mas fica aquele rancinho... O único ranço comparado do Vitorino é o do Aaron Rodgers nesse momento. Mas fica aquela impressão de que qualquer oportunidade que a liga tem de promover o America's Team, ela aproveita, né? Fica essa coisa, porque, pô, aí você vai ver o trabalho do Mike McCarthy, cara, você vai ver a influência do Steve Jones ali no... Beleza, aí tem o Dak, tem o Zeke, mas aí, entendeu? Acho que falta alguma coisa. Eu gosto muito do Dak, eu acho um cara maneiro, mas eu acho que ele tá longe de ser um dos mais carismáticos, assim, pra segurar um reality show, assim, de maneira interessante. Tem a história da redenção, né? Mas fica sempre essa impressão, assim, como é o rei de audiência da NFL, parece que eles dão uma empurradinha no Dallas sempre que eles podem. E tem que lembrar que quem tá reclamando do America's Team aqui é o torcedor do Flamengo, né? Então... A Flapress tem disso. O Dallas Cowboys é o rei Roberto Carlos da NFL, rapaz. Tá com audiência baixa, tá meio mais ou menos assim, chama o Dallas Cowboys e bota um especial na televisão. Gostava de jantar com a ditadura, é isso mesmo. Gente, como disse o Vitorino mais ou menos ali, né? Pode ser ruim com Dallas, mas é pior se não tivesse Hard Knocks. Então vamos sentar e assistir e a gente vai torcer para acontecer bastante merda lá durante o programa pra gente poder vir aqui comentar. E conforme esperado, o prazo expirou na última sexta-feira, dia 2 de julho, e nenhum jogador assinou o opt-out para a temporada 2021, devido, né, a ainda estarmos num cenário de pandemia. Aí, Luizinho, a gente aqui apostou que realmente, se tivesse alguém para assinar, seria só um antivax mais roots, mais invocado, tipo Cole Beasley, e nem ele. Então, estamos com 100% dos jogadores aí ativos em rosters confirmados para a disputa da temporada, obviamente dependendo dos eventuais cortes. Você acreditou em algum momento que algum jogador, em alguma circunstância específica, assinaria esse opt-out para esse ano? Você acha que foi uma formalidade mesmo a Liga oferecer isso por conta dos acordos? Acho que foi mais questão de formalidade, porque eu acho que ninguém... Ou você é pequeno o suficiente que você não vai assinar um opt-out,
e vai abrir mão de jogar, além de ganhar dinheiro, mas de mostrar o seu talento para possivelmente ganhar mais dinheiro, ou você é um cara grande como o Cole Beasley, que sabe que o time precisa de você e no final das contas você vai botar a mão na consciência. Mas aqui a gente está cobrando sanidade de jogadores da NFL, né? Então, eu acho que para ter um caso ali isolado de um jogador estilo um Cole Beasley da vida que faria um opt-out só para provar um ponto, eu não duvidei. Eu achei que não ia acontecer, mas se acontecesse não ia ficar nem um pouco surpreso também. Aí eu torci pro Josh Allen cometer essa loucura, até porque a minha divisão ia ficar mais fácil. Mas também achava que só quem tivesse realmente problemas graves de família ou quem muito próximo pudesse fazer isso, mas eles ainda podem, né? Esses aí ainda podem fazer isso durante a temporada, alegar outros motivos e saírem fora se verem que o bicho está pegando. Mas Só que agora não tem mais direito à pausa no contrato. Né? Então agora as circunstâncias são diferentes. Agora ele tá rompendo, né, o contrato, então ele tá abrindo mão de salário, de garantias, bônus e tudo que vem junto. Então, então. O cenário, ele ainda pode, mas o cenário é completamente diferente do que o opt-out que foi, né, concedido até o dia 2 de julho. Sim, então, mas aí eu tô imaginando no caso, não um operário da NFL, igual o Luiz Felipe falou, um cara grande, né? Alguém que tenha esse tamanho para poder falar assim, gente, é o seguinte, não dá para eu jogar, eu tô com problema de saúde, a minha família tá com problema de saúde e tal, e isso seria até negociado entre ele e a franquia, vamos supor assim, vamos colocar alguém consciente e que tem esse tamanho, e que até mudou de time agora, né? O J.J. Watt, por exemplo, se passar por uma situação dessa, o cara chega e fala assim, eu tenho que cuidar da minha saúde, da saúde da minha família, não dá para poder continuar expondo a minha, sei lá, minha esposa, minha filha, que tem problemas e tal, e chega num acordo com o Cardinals. Eu acho que é mais nesse sentido agora do que viraria alguma coisa, do que alguém que está lutando para ser bucha de canhão lá, correr atrás de kickoff na NFL. Esses aí não vão querer abrir mão de contrato nenhum. Mas, sinceramente, eu achei que alguém ia ter essa coragem, cara. Eu achei que, porque tá tão maluco essa coisa de antivax, de provar um ponto, de ter uma possibilidade de conhecer algo que as pessoas não conhecem, de achar que a Terra é plana, que eu achei que ia chegar nesse nível aí. E eu torci para esse cara ser o Josh Allen, cara. Eu torci de verdade essa última semana. Não, eu acho que deveria rolar um bullying interno. E os colegas de time que já foram vacinados, de chavarem os colegas de times que não se vacinaram, tipo assim, não, você passa água aí pra mim, não, sai pra lá que tô infectado, sai. Ou você me empresta o seu pano aí, a toalha, joga água pra mim, não, sai, pega a água dele não, que ele é infectado. A quinta série que habita em mim, saúde a quinta série que habita em mim. Falta um temperinho de quinta série nesse vestiário aí, para pelo menos encher a cabeça do antivax. Eu acho que nem vai precisar dos jogadores vacinados darem conta desse bullying aí. Os próprios protocolos já vão dar aquela isoladinha marota nos antivax. Eu vou ser sincero, se eu fosse de um time da NFL, um dono de time da NFL, que tivesse muito antivax, eu dava algum jeito de trazer o incognito pro meu time. Porque aí rapidinho ele arrumava uma treta no vestiário e eu já chegava com ele vacinado e com a camisetinha já pronta, falou coisa de anti-vax or dumb, alguma coisa assim, para ele já chegar no vestiário fazendo aquele serviço bem feito que ele faz. Aproveita e desaposenta o Otio 5 que tá lutando boxe aí, ó. Já leva. Não, lutando não, ele tá passando vergonha, que chama. Na prática, os antivax vão ficar amolando o pessoal dos times, os colegas vacinados, a imprensa, os torcedores. Vão ficar enchendo o saco por conta dos protocolos durante a temporada. Bora pro treta da TL. Quando nós abordamos aqui no NFL Etc. que o Tom Brady era uma das vozes mais eloquentes para os jogadores não se apresentarem para os treinos voluntários, sob o pretexto de eventuais falhas dos times nos protocolos contra a Covid, a gente cogitou que a sua motivação real pudesse ser levar vantagem contra os times que acabariam tendo menos horas de treino. Em participação no podcast Flying Coach na semana passada, o Troy Aikman, ex-quarterback, tricampeão pelos Cowboys, membro do Hall da Fama e comentarista da Fox americana, disse que conhece bem o Brady e que também acredita que a sua intenção era se dar bem contra adversários menos preparados.
E aí, Luizinho, você acha que a gente tem alguma ponta de razão? Se a gente não tem, o Aikman e o Hall da Fama tem alguma ponta de razão, onde a fumaça a fogo? Ou nós do NFL, etc., e o Troy Aikman somos apenas adeptos de mirabolantes teorias da conspiração porque nós somos haters do Tom Brady? Primeiro que falar Troy Aikman, 3 vezes campeão do Super Bowl, dá uma pesada pra mim, que o QB mais carregado da história ganhou 3 Super Bowls. Mas, cara, pelo lado a gente tem que ver, o Brady faria de tudo para ganhar alguma ponta competitiva em relação aos times. Se a gente seguiu por esse caminho, tudo vale. E a gente sabe que o Tom Brady é muito assim. Eu não duvido nada que ele gera ele tem muito alcance, né, quando ele fala esse tipo de coisa, e que ele tá mal intencionado, não diria nem mal intencionado, né, mas ele tá pensando só no dele ali, eu não duvido nada. Eu acho sim que é uma coisa que ele poderia fazer. Ele já fez coisas similares antigamente, né, Deflategate tá aí, sempre tentando buscar uma pontinha. Então, eu acho que tem sim uma razão. Nesse caso, eu não sei se eu acredito, porque o cara voltou no Trump, né? Ele tem uma pontinha de antivax ali também. Eu não duvido nada. Então, sei lá, de novo, a gente cobrando sanidade de jogadores da NFL. Eu acho que para ele ter feito isso, eu não me surpreenderia nada. Os dois têm razão, né? O Aikman e a gente é adepto realmente de teorias de conspiração sempre. Porque, obviamente, elas são bem mais interessantes do que a verdade nua e crua, que é o Brady fala merda e, como todos nós, é um ser humano normal, embora a gente ache que ele é especial porque tem anel para quase todos os dedos. Mas o Aikman, que conhece muito bem essa coisa de você querer o mínimo de vantagem, né? Ali na NFL, e a gente está acostumado a falar isso sempre aqui, não é que um time é muito melhor do que o outro, mas é que a diferencinha que eles têm, que os times que são melhores têm, ela faz completa diferença na hora do campo. E aí, qualquer vantagem que você queira e você consiga pegar, tanto é que, como o Luizinho citou, até murchar a bola é vantagem, né? O cara tá com 1 libra, 2 libras de descalibragem, dá vantagem para quem está lançando, né, a bola. É claro que você vai querer. E essa declaração do Brady, realmente, ela vai mirando nisso aí. Otário é quem caiu. Eu vou ser sincero, eu não boto a minha mão no fogo pelo Brady em nada nesse mundo. Nada. Brady, eu sou sempre um pé atrás com ele. Eu só acho assim, eu fico bem em dúvida, para ser sincero, pelo seguinte, por um lado, o Brady não precisa dessas coisas, assim, né? A gente já viu ele em situações onde tudo jogava contra ele e mesmo assim ele se virou, e não foram poucas. Então ele não é um cara assim mediano a ponto de ter que buscar qualquer mínima vantagem para gerar algo a mais que leve ele a ter um resultado. Ele já faz isso. Por outro lado, ele sempre foi um cara meio mal acostumado, porque a divisão do Patriots sempre foi uma piada. Né? Sempre foi uma piada. Agora é que tem o Bills com o antivax maluco aí. Bacana é aquela sua lá. Olha, os fatos estão aí, você pode reclamar o que você quiser. Eu queria dizer que o Brady chegou na NFC Sul e perdeu 2 pro Saints. Ganhou a que precisava nos playoffs? Ganhou a que precisava nos playoffs, mas temporada regular tá 0-2. Assim, eu sempre ficava puto, desde que eu comecei a assistir NFL, que eu tava nesse auge do Brady aí, porque assim, tá indo super bem na temporada. Meu brother, ser super bem na temporada com Jets, Dolphins e Bills, na sua divisão é molezinha, né? O cara nem preocupa de passar para os playoffs. Ele preocupa dos playoffs para frente. Então, ele sempre teve uma situação também um pouco confortável, a verdade é essa. Eu não acho que seria a cara do Brady, de novo, não boto minha mão no fogo por ele. Mas se eu fosse chutar, eu não chutaria que ele ia por esse caminho, não, porque assim, ele já é muito experiente, ele já entende muito do jogo, sabe? Eu acho que é uma estratégia meio safada, se eu for pensar assim. Eu tipo, não, vou aqui nesse aqui que é mais fácil, que aí tem menos chance de eu passar vergonha. Cara, se fosse para isso, ele aposentava no auge aí, ninguém ia poder falar uma vírgula dele, ele ia ficar esfregando esse anel na cara dos outros o resto da vida. Então, não sei. Nessa eu tô mais com o Luizinho, porque às vezes eu acho que é aquela coisa assim, não dá pra duvidar que às vezes o cara não tá fazendo isso deliberadamente, não.
Às vezes ele não tá fazendo isso como parte de um plano maquiavélico, pink o cérebro, esfregando a mãozinha. Ah, vou lá e falar, não. Ele tá fazendo assim, sem perceber que, tipo assim, ele tá falando pra galera ser consciente em relação aos potenciais riscos de se apresentarem, treinarem no centro de treinamento dos times e tal. E na realidade descolada dele, da cabeça dele, ele tá se reunindo no campo de treino de primavera do Yankees em Tampa, com praticamente o ataque dele inteiro para treinar, e ali tá tudo bem, entendeu? Então acredito que não seja, às vezes, nem essa questão assim deliberada e proposital no sentido de ter a vantagem. Eu acho que na cabeça do cara, ele é tão focado de um jeito diferente, né, tão distorcido até pensando na questão do resultado, que às vezes o cara manda uma dessa sem perceber que ele tá sendo incoerente com as próprias atitudes, assim. Pode ser, né? Numa entrevista aí desses promovendo o tal do embate dele aí com o Aaron Rodgers, ele meio que deu entregada no Rodgers esses últimos dias aí. Falando que o Rodgers tá puto mesmo com o pessoal de Green Bay. O próprio Rodgers ao vivo falou que, olha, eu não falei nada disso. Aí o Brady falou, não, eu que falei, meio que deu entregada nele. Pode ser que seja descolamento da realidade mesmo. O que importa é que eu tenho certeza que o Troy Aikman ouviu primeiro a teoria da conspiração aqui no NFL, etc. Mas também não foi a primeira vez que ele ouviu que ele foi carregado para 3 Super Bowls, né? Pelo amor de Deus, alguém já deve ter falado isso para ele. Aí na era das redes sociais, da superexposição, é muito improvável que algum atleta da NFL passe batido, passe incólume, sem se afetar com os haters, com os trolls de internet. Para um dos jogadores mais midiáticos da liga, os haters podem até ajudar. O Ken Newton disse em entrevista que ele se motiva com seus detratores, que ele não alimenta os haters, mas que ele se alimenta dos haters, que usa tudo que recebe de negativo como combustível para vencer. Será que o segredo, então, para a decadência recente do Khan é porque ele tá sem hater, ou Wallace? Tá faltando hater aí na timeline do Cam Newton? Porque ultimamente ele tem sido só ignorado. As atuações dentro de campo não têm causado porcaria nenhuma. O guarda-roupa dele já é mais do que conhecido, então o pessoal já também nem liga quando ele aparece de chapéu de zebra e calça de oncinha, que para mim tá tranquilo. Se tem alguém que pode usar, alguém que pode usar essas vestes, é ele, que é um rapaz negro, bonito, alto e forte. Então, tem mais que meter fashionista mesmo. E nem a loja de charutos parece estar despertando mais a atenção de todo mundo. Então, acho que ignorar o Ken Newton é uma tendência que a gente segue desde que ele assinou com o Patriots. E se ele depender de hater para poder jogar bem, não vai mais não. Eu queria perguntar sobre o Chicas, ele falou que ele viu uma declaração do Ken Newton e aprendeu a ler Cam Newtonês no Instagram, que é difícil ler os posts do cara. O cara tenta usar cada coisa numa fonte, cada letra numa fonte. Aquelas fontes lá não dá não, isso aí foi entrevista pro Boston Herald, se eu não me engano. Aí passou pelo filtro lá do jornalista que entrevistou, aí chegou mais assim, porque realmente eu acho que aquilo ali é cifrado, é enigmático justamente pra tentar angariar mais haters, pra ter mais combustível pra tentar jogar melhor, porque não é possível um negócio desse. Existe aquela frase que os caras gostam de falar muito, né? Eu preciso de novos haters, porque os que eu tinha começaram a gostar de mim. Acho que o Cam Newton simplesmente perdeu o hater, não é que começaram a gostar dele, os caras só não ligam mais pra ele mesmo. Mas, ô Luizinho, com hater ou sem hater, você ainda bota fé que Ken Newton pode render alguma coisa ou tá só esquentando o banco pro Mac Jones lá em New England? Cara, eu acho que ele foi muito mal usado ano passado pelo Patriots. O Cam Newton, eu falo isso sem medo da consciência, sem peso na consciência, que ele teve um auge que foi um dos melhores QBs que eu vi jogar, porque ele estava lançando muito bem na época, ele era uma arma muito boa correndo, ele era muito forte, porque é diferente do Lamar Jackson correndo. Não, cara, lance dele carregando o jogador por 5 jardas ali. Então, ele teve um auge muito bom, ele lidou com muitas lesões depois, lesão no ombro, lesão no tornozelo, que tiraram tornozelo para quem corre e ombro para quem lança. Então, foi completamente minado pelas lesões. E ele parece que não tem o melhor acompanhamento fora de campo, né? Ele não tem muito constante, parece que não tem um suporte legal ali de fora, e acabou se perdendo nisso. Eu gosto dele como jogador, não gosto muito fora de campo, mas eu queria voltar a ver aquele Cam Newton, apesar de as lesões e a idade não ajudarem. Eu acho que o McDaniels consegue ajudar ele lá no ofensivo do Patriots, ele consegue dar um trabalhinho pro Wallace aí.
São muitas atividades, né, o Luizinho? Ele diversificou a carreira comprando charutos pelo mundo, indo consultar vários fashionistas com o guarda-roupa, e aí não dá tempo de treinar, não dá tempo de fazer fisioterapia. Se você tem vários interesses assim, não tem muita divisão de foco, você não consegue voltar a ser o jogador que você era, tendo essas lesões graves que você falou. E você falou divisão de foco fora de campo e divisão de foco dentro de campo, né? Tem que fazer de tudo. Não, o pior que eu acho que essa falta de foco dele, para mim, ela começou a atrapalhar ele lá em Carolina ainda. Uma coisa que eu nunca gostei no Cam Newton foi que eu sempre achei ele um cara muito desfocado. Assim. Você vê que ele estava sempre falando do extracampo, do não se dar roupa, e do não sei o quê. Tá sempre com a cabeça em um monte de outros lugares, até em situações que não era para isso, entendeu? A sensação que eu tinha, o Cam Newton ele ficava numa vibe assim, todo dia era Pro Bowl, sabe? Tá preocupado com um monte de coisa, conversinha daqui, conversinha de lá e tal. Concordo que as lesões atrapalharam. Por mais que me doa, eu sou obrigado a admitir que realmente, quando ele estava no auge, ele era muito diferenciado. E realmente, mesmo os QBs que correm hoje, não tem a força física que o Cam Newton tinha. Eu penso até assim, do ponto de vista dos jogadores de DL, dos linebackers, os caras não iam com a mesma gala para derrubar o Cam Newton, igual eles vão para derrubar outro QB. Porque eles sabem assim, você não está indo com um cara mais fraco que você, não. Você está indo com um cara que pode te dar um pancake e fazer você voar para trás. E vai ficar feio. Né? Mas eu acho que o Cam Newton se perdeu nesse ponto. O que eu acho que seria uma mudança de chave, mas que eu acho que não vai acontecer, seria o Cam Newton parar um pouco desse esquema chuteirinha colorida aí de jogador de futebol e voltar para um esquema chuteira preta, cabelo curto, entendeu? Focado, direcionado, ser conversinha de extracampo, ser conversinha de loja de charuto e de chapéu, de não sei o que, taraná, e focar no campo, porque é aquilo que a gente sempre fala aqui, né? Cantou a caçapa, tem que acertar a bola. Ele fica cantando a caçapa o tempo todo e na hora de fazer a bola, de acertar a bola, aí pior. Quando ele começa a ir mal, o psicológico dele vai pro buraco e aí ele fica pior ainda. Aí daqui que ele consiga voltar, é aquele custo, assim, né? Além de tudo, ele tem que estar numa vibe boa, ele tem que estar de bom humor, tem que estar empolgado, para daí ele tentar jogar bem. Então, assim, eu acho muito difícil. Para mim, o Cam Newton agora vai ser ladeira abaixo e, incrivelmente, a gente vai ter que ver o Mac Jones talvez até ter que assumir o posto de 1 aí mais rápido do que aconteceria se tivesse um QB um pouco mais estável lá em New England. Se a gente aqui tem o desejo, né, a vontade de ver o Cam Newton voltar a ser, não aquele Cam Newton MVP lá em 2015, mas um Cam Newton que ainda vai render um pouquinho, que ainda vai, né, dar prazer para quem assiste, para ver jogada legal, para ver o talento, né, para não deixar de ver o talento que ele ainda possa ter. Vamos fazer a nossa parte, tanto a gente aqui quanto quem tá ouvindo. Vamos lá no Instagram dele dar uma xingada, né, falar que ele tá acabado, que ele tem que aposentar, que ele não é nem sombra do que ele já foi, para ver se de repente ajuda no combustível aí. E xingar Cam Newton não é tarefa difícil para ninguém, né? Cam Newton é feio, bobo e cara de mamão. Agora, para encerrar o nosso Treta na TL, como tem uma mini treta vinda diretamente do nosso glorioso New York Football Giants, inclusive com uma contratação aí que foi muito questionada aí na última agência livre por conta dos valores pagos, mas eu não vou tecer mais comentários, não, vou deixar quem tem o lugar de fala aqui no NFL, etc. Vai, Magal, traz pra gente a última treta. Vamos lá, né, cara, vamos lá. Meu querido gola a Deus, que ele gola bem, esse menino arrumou. Gola a Deus. Gola a Deus. Não, a Deus não, eu gosto dele, apesar dos pesares. O que ele arrumou? Ele fez uma troca de agentes, né? Ele tinha um agente, depois trocou de agente, e aí o antigo agente dele entrou com um processo, principalmente envolvendo uma questão lá de memorabilia, ou seja, né, de luvas, bolas, camisetas que ele assinou, cards e tal. E teve uma situação em que o
o Golladay foi levado por uma empresa, né, de memorabilia para assinar algumas coisas. Ele assinou lá 600 e tantos objetos, e logo depois ele demitiu o agente dele. E os agentes recebem uma porcentagem desses valores de memorabilia que é vendido e tal. E isso é uma grana considerável, assim, principalmente no caso do jogador como o Golladay, que por muito tempo era um dos caras referência no time dele, né? Ele não era só mais um. E o que aconteceu? Esse ex-agente dele entrou com um processo e o meu querido Golladay comeu bola, perdeu o prazo, não botou alarme no celular e não compareceu a uma audiência online que ele deveria participar. Com isso, o juiz do caso deu um prazo para ele, agora até dia 22 de julho, para ele se explicar por escrito por que foi que ele não compareceu. E aí, qual que é a questão? Provavelmente isso não vai dar em nada muito grave, porque o Golladay não é um cara que... Não seria o mesmo caso, por exemplo, de alguém que está devendo pensão alimentícia e o cara não foi na audiência, né? Ele deixou de ir, era um caso menor, com menor potencial ofensivo, né? Uma questão muito mais burocrática financeira. Então, o juiz deu prazo para ele se explicar, e aí, dependendo da explicação, o juiz pode ou não fazer isso que eles chamam de contempt of court, né? Que é um desacato à corte, vamos dizer assim, né? Em casos mais graves, esse desacato à corte ele pode, inclusive, levar à prisão. Mas o que os analistas têm falado, os analistas jurídicos têm falado, é que em casos igual esse do Golladay, dificilmente chega a tanto. Provavelmente o juiz vai acatar a explicação dele, e se não acatar, o juiz vai aplicar alguma penalidade a ele por não ter comparecido, que não vai ser nada grave, do tipo uma prisão, nem nada desse sentido. Mas é aquele famoso, né? Podia ter evitado a fadiga, podia ter evitado a dor de cabeça, por alguma razão comeu bola, e aí agora vai ter uma dor de cabeçazinha num momento em que não era o momento que ele está se desviando o foco de atenção de coisas que não sejam o meu querido, maravilhoso New York Football Giants. Agora está tendo que se preocupar em escrever cartinha para o juiz para explicar por que ele não foi, né? Mas espero, e é o que tudo indica, isso aí não vai dar em nada, não. Vai ser só um tropecinho aí pro Golladay, só para ele ficar esperto e não perder prazo. Devia ser preso e tomar 22 mil chibatadas no lombo para poder... Uma audiência virtual. Era online, cara, porra. O cara podia estar de pijama, Magal, ele podia cortar, falar assim, gente, tô aqui e tal, aí corta a imagem e fica lá pelado em casa, atendendo a audiência. Não que ele seja um cara pobre, do tipo assim, porra, eu não tinha o dinheiro do ônibus para ir. Não, isso nem seria o problema, entendeu? Mas a parada era online, era só ele pegar o celular, cara. Tava no bolso dele, pegar o celular e entrar. Então, se ele estava em qualquer outro lugar da vida, do mundo, do planeta Terra, ele podia ter parado e pegado o celular, o tablet, ou qualquer outra coisa que ele tem que entra na internet, o carro dele que deve entrar na internet, a geladeira dele deve entrar na internet. Não tem desculpa, ele devia ser... As punições agora deviam voltar para a época medieval. Se você tem essa facilidade inteira e não comparece, você tinha que ser amarrado numa cela e tomar umas 20 mil chibatadas. Não, e detalhe, o ex-agente dele tá pedindo $1,7 milhão. Então não tá pedindo troco de bala também não, entendeu? Pelo menos essa preocupação ele devia estar de cara, se der merda isso aí, eu vou ter que tirar uma grana do bolso, entendeu? Outro dia, eu, nesses tempos de pandemia, né, peguei o Arthur, meu filho, ele acordou e voltou para a cama e não foi assistir a aula no computador ali que fica no mesmo quarto. Pergunta se ele não ficou de castigo. É a mesma coisa do Kenny Golladay. Tem que ficar de castigo, Arthur. Eu acho que entra num ponto aí que é o complexo de superioridade dos jogadores da NFL. Eu não acredito que um cara que tá pagando a gente, acabou de assinar um contrato gigantesco com o Giants, é um wide receiver muito bom, né? Tem o seu renome, nunca se mostrou
não tem esses problemas fora de campo, né? Ele parece um cara de boa, não parece tantas essas questões. Cara, não tem um assessor para falar para ele, amanhã, tal, tem a sua parada. Não é possível que ele receba um e-mail, o cara... Então, eu acho que ele simplesmente falou, cara, eu acho que isso aí não vai dar em nada, eu vou ficar aqui de boa, e é isso. Eu já ofereci, cara. Já ofereci esse serviço várias vezes, os caras não querem, os caras querem continuar sofrendo. Ô, Luizinho. Então aí sairia muito mais barato a mão de obra Vitorino. Porra, não. Pra mim, ele bastaria ele dar acomodação e comida. Eu não ia nem começar mais. Ingresso, uns 8 ingressos por ano. Aí, não, aí como assistente do cara, eu tenho que estar com ele em todas as situações, inclusive no vestiário. Luizinho, você não acha que isso aí é o cara já se adaptando à nova cultura, aquela bagunça que é o New York Football Giants? Não? Ainda mais pode ser também, né? Um contrato desse, porque, ele é bom, é bom. Mas 72 milhões por 4 anos, 40 garantido, não é meio superestimado o menino Golladay também, não? Abriu a free agency aí dos wide receivers. Então, eu quero ver ter dinheiro para pagar o Danny Dimes, hein, Vitorino? Porque os caras estão pagando suporte para ele, então eu acho que ele tá com o cordinho no pescoço. O meninão do papai, cara, aí os Mara tem que dar os pulos dele. Vende carro, vende terreno, vende apartamento em Nova York e paga o meu menino. Isso aí não pode segurar dinheiro pro meu menino, não. Então, o Kenny Golladay se adaptaria muito bem lá em Miami, né, cara? Que além de tudo é bagunça na praia, a Bahia dos Estados Unidos. Então, já tava tudo certo. Mas em Nova York também é bem bagunçado. É o jet set, né? A galera bem agitada, cosmopolita e tal. É muita coisa para fazer. Gente, como de praxe, sempre que o assunto envereda muito pro lado do New York Giants, a gente começa o nosso protocolo de despedidas aqui, porque, né, o ouvinte também já não aguenta mais esse clubismo do Magal aqui. Luizinho, muito obrigado pela presença, aprendeu o caminho, quando quiser é só chegar, valeu demais, e se quiser levar alguém aqui, depois a gente conversa também off, valeu, cara. É nóis. Sempre que precisar, chamar, cara, falar de futebol americano, ainda mais no off-season, quando precisarem também, ainda mais nessa pegada diferente, que eu não tenho tanta liberdade lá no QBNES, né? A gente tenta ser um pouco mais sério, falar de um aspecto um pouco mais tático, e não tem o Vitorino lá pra gente zoar. O pessoal do que censura a opinião de seus membros e integrantes. Sabe qual é o pior? Se você fosse falar assim, não, mas é porque os caras lá são tudo sério. Mas, cara, não tem uma pessoa séria lá. Isso é que é o pior. Eu não sei... É tudo fingimento. É fingimento. Não, mas para aí que a gente tá conseguindo enganar tem um tempo já. Não. Não é aqui que o povo vai ficar sabendo disso, não. Não precisa... Aurélio, tio... Porra, pelo amor de Deus, vamos... cara. Eu vou começar a liberar umas fotos dessa galera em vestiário, eu preciso ver o nível de seriedade. Não vamos falar dos bastidores, não. O que importa é que o trabalho da rapaziada lá no QBNES, toda semana no seu feed, via podcast, no Instagram também, e fora esse jabá já tradicional do QBNES, quem quiser te acompanhar, Luizinho, te acha onde? Cara, então, o aplicativo agregador de podcast aí, né, estamos em todos, Spotify, Anchor, o Apple Podcasts, estamos lá, também a gente tem muito forte nossa página no Instagram, né, a gente gosta de fazer análises táticas de ataque, de defesa, agora a gente está terminando os hooks, vamos começar agora as divisões, vamos começar a projetar as divisões para a próxima temporada, então só acompanha a gente lá no @QBNES, estamos começando com o Twitter, que é para estar todo vapor aí na temporada, mesma coisa, @QBNES, então QBNZ de quarterback não é zagueiro, como muitos filmes gostam de traduzir, a gente veio aqui para desmistificar essas traduções que acontecem no futebol americano, e é isso. Eu gosto muito da série E Se, lá no Instagram do QBNES. Então, é que gera mais polêmicas. Eu gosto de mostrar as análises de defesa, eu sempre mando os links pra galera aqui do JF Imperadores pro pessoal ver, e eu recomendo pra galera que quer dar um passo além, né? Aquilo que a gente falou mais cedo hoje, né? Aumentar o nível de conhecimento tático, aumentar o nível de conhecimento de estratégia de jogo, cara, é uma excelente porta de entrada e acompanhando o pessoal do QBNES, porque vamos combinar, aqui no NFL, etc., você não vai aprender nada. Você só vai ouvir as mesmas loucuras, os absurdos de sempre. Mas lá no QBNES você aprende mesmo. Isso aí é um trabalho muito bacana. É para trabalhar cada lado do cérebro. Aqui vem trabalhar a criatividade. Isso, exatamente. Galera, falou, valeu, um abraço pro Luizinho, pessoal do QBNES também, a hora que quiser chamar, estamos aí à disposição, é só dar um pouquinho, umas 2 balinhas 7 Belo e uma Mariola, é nóis, estamos cobrando menos do que o pessoal que tá fazendo holdout lá. Valeu demais, Luizinho, um abraço pros meus amigos do New York Football Giants e meu querido Kenny Golladay,
vamos depois trocar uma ideia aí, esse trabalho de assistente. Eu não vou deixar você perder prazo não, meu querido. Mil beijos. Lembrando que o último episódio do Quarterback Não é Zagueiro conta com a presença ilustríssima do nosso querido Wallace Matos. Então, se você ainda não foi lá, não seguiu, não deu play, aproveita que toda sexta, Luizinho? Sexta, nosso episódio sai na sexta. Toda sexta-feira sai episódio novo. E no mais, um abraço pro nosso querido maestro Diego André, que quando o Fluminense ganha, vem todo serelepe lá no nosso Instagram, mas estava sumido, né? Ficou uns meses sumidos aí. Então, uma vez por ano ele aparece. Tava até preocupado, mas esse domingo não teve jeito, ele apareceu, o nosso responsável pelas trilhas do NFL, etc., e o mago do estúdio Orbital Sound. Ficamos por aqui, semana que vem a gente tá de volta. Um forte abraço. Valeu, valeu!